a maior parte do que a gente sabe, do que o seu cérebro sabe fazer, do que ele quer fazer, é baseado em experiência que você viveu desde novinho. E, de um modo geral, a ansiedade, dependendo do momento em que ela acontece e a intensidade, ela até ajuda a formar a memória. Porque se você está ansioso ou estressado, o seu cérebro ele entende que alguma coisa importante está rolando. E aí ele meio que, tipo, o que está acontecendo aqui é importante e qualquer que seja a solução que eu resolver aqui, ela é importante de eu memorizar. Então, se está numa situação de perigo ou vai vivenciar uma situação de perigo, está ansioso, né? A tendência é isso, talvez até facilitar a formação de memória relacionado ao que você está ansioso, né? Se você estiver ansioso, sei lá, com uma entrevista e vai assistir uma aula nada a ver, coitada da aula, porque você vai ficar pensando na entrevista. Então, assim, depende do contexto, pode ajudar a atrapalhar. Quando as emoções começam a trazer problemas na sua vida, começa a ser disfuncional, aí a gente diz que ela não tá legal. Mas não é a emoção que é o problema. É como você lida com ela, né? E isso vale para todas as emoções, né? Você ficar feliz o tempo todo, eufórico o tempo todo, isso não é interessante também. A vida, o normal é você ficar muito feliz algumas vezes. As pessoas colocam, e ponto número 1, a mídia, de um modo geral, o ambiente à nossa volta nos influencia muito. A forma como a gente pensa, a forma como a gente vê o mundo é muito influenciada pelo próprio mundo, né? Então, o que passa nas propagandas, nos filmes, a gente, sem perceber, a gente vai construindo conceitos, isso influencia muito a forma de ver a vida. E, de fato, né, da forma como é colocado, parece que a gente tem que buscar sentir prazer o tempo todo, né? E isso é uma coisa que, de fato, a gente busca muitas vezes, sentir prazer. É uma das coisas que nos motivam, né? Você ir buscar para sentir prazer, rir, por exemplo. Dar risada é um comportamento que naturalmente gera prazer, ativa áreas do cérebro relacionadas a bem-estar e prazer, como serotonina, endorfina, tudo mais. Mas não é só isso que a vida pode se resumir, né? Eu diria que o ideal é que a pessoa busque mais um equilíbrio. Você não pode querer ter uma vida só de risada, porque você não vai conseguir fazer isso. Então, uma outra coisa, por exemplo, que as pessoas deveriam estar buscando é ter saúde, né? A pessoa só se dá conta do quão ruim é não ter saúde quando ela não tem mais. Fala, porra, tudo que eu queria agora era estar saudável. Mas às vezes já era, né? Dependendo da vida que você teve. Inclusive, se você ficar buscando só prazer, coisas que dão prazer, muitas delas vão gerar desequilíbrios em outros aspectos da sua vida, inclusive no aspecto de saúde. E aí você vai pagar um preço por isso. Então, sei lá, Andrei, comer hambúrguer me dá muito prazer. Ok, você vai ficar comendo só hambúrguer por causa disso? Então você vai sentir prazer quando você comer um hambúrguer, que é rico em gordura, sal e açúcar, por incrível que pareça. Mas aí você vai pagar um preço, por exemplo, em relação à sua saúde. E aí, quando você não tiver mais ela, você vai querer muito ter saúde. Você fala, pô, não quero prazer, eu quero ter saúde, e vai te motivar muito buscar isso, seja lá como for, né? Quando você tá doente, você quer fazer tudo para resolver, né? Qualquer coisa. Então, sim, você tem razão. Aí a mídia coloca, né? Todo mundo sorrindo, feliz. E isso não existe, né? Isso não existe. Ninguém é feliz. É natural que as emoções oscilem, que variem emoções. Isso que é a graça da vida, né? É natural sentir ansiedade de vez em quando. É natural você estar mais motivado em alguns momentos, menos motivado em outros. É natural você sentir dor. Às vezes, dor física e outros tipos de dor. Isso faz parte da vida. Então, a pessoa ficar buscando não ter essas coisas que ela acha desconfortável, como, por exemplo, dor, é insano, porque é impossível você evitar isso. Então, o tiro sai pela culatra. Você vai sofrer buscando não sofrer nunca. É uma loucura. O prazer, ele existe porque qual é a função do prazer? De um modo, assim, do ponto de vista evolutivo, né, todos os comportamentos. Então imagina, né, a nossa espécie ao longo dos milhares de anos se desenvolvendo no curso da evolução junto com outros hominídeos, outras espécies parecidas com humanos, né? E qual que é a ideia? Todo comportamento que a gente teve que foi vantajoso de alguma maneira, no sentido de ou ajudou a gente a sobreviver,
ou ajudou a nossa espécie a se multiplicar mais. Essa é a regra da evolução, né? Você, quanto mais bem sucedido do ponto de vista de passar os genes adiante, mais bem sucedida é aquela espécie. Então, todos os comportamentos que a gente fez que foram bons, nos ajudaram a ficar vivo, ou nos ajudaram a reproduzir, eles foram permanecendo. Então, assim, como parte disso, foram surgindo mecanismos como se nos dessem uma recompensa por esses comportamentos. Então, de um modo geral, comportamentos que saciam as nossas necessidades, por exemplo, você está com muita fome e come, ele de certa maneira gera prazer. Esses comportamentos que te mantêm vivo, eles de certa maneira são recompensados no seu cérebro. Fala, isso aí, legal, faça mais vezes. Sexo também, naturalmente, é muito prazeroso. Imagina se sexo fosse ruim. Se sexo não fosse nada prazeroso do ponto de vista fisiológico, não gerasse prazer, ninguém ia transar. Então, assim, comportamentos que trouxeram, do ponto de vista evolutivo, alguma vantagem para a gente ficar vivo ou repassar adiante os nossos genes, eles, de certa maneira, são recompensadores. Mas, de fato, alguns comportamentos que a gente tem, eles são naturalmente recompensadores. E muitos deles a gente aprende ao longo da vida. Então, assim, tem coisas que eu aprendi ao longo da minha vida que podem ser recompensadores por conta da minha experiência. Isso aí é a base, um dos fundamentos do aprendizado e é um dos fundamentos que explicam por que você se sente mais motivado para fazer algumas coisas ou não. Ao longo da sua vida você aprendeu que fazer tal coisa vai te dar tal resultado e aquele resultado é importante para você por algum motivo. A sua motivação, Arthur, de qualquer pessoa para executar uma tarefa depende da sua experiência prévia. Mas tudo é aprendido ou existe alguma margem para interpretar que exista uma vocação natural, um dom? A maior parte do que a gente faz, inclusive o que a gente quer fazer, das nossas motivações, foi aprendida. E assim, é fácil você concluir isso, você parar a pensar o que um bebezinho sabe fazer. Bebê nasceu, recém-nascido. O que ele sabe fazer? Que vontade que ele tem? O que ele consegue fazer? Comparado com agora? Quase nada. Então as pessoas têm essa discussão de dons, de nananã. A maior parte do que a gente sabe, do que o seu cérebro sabe fazer, do que ele quer fazer, é baseado em experiência que você viveu desde novinho. Isso faz parte da vida, né? Ao longo da vida, o seu cérebro vai aprendendo o que tem valor. Isso é um dos fundamentos, eu diria que é um dos principais fundamentos do comportamento humano. Ao longo da nossa vida, você vai aprendendo o que tem valor, o que não tem. E isso varia de pessoa para pessoa. E dependendo do que o seu cérebro marcou como isso aqui tem valor, isso aqui não tem valor, isso define a sua motivação para o que você vai fazer no futuro. Mas como é que ele marca? Pois é, e aí, que excelente pergunta, parece até que a gente combinou. A nossa motivação para fazer qualquer coisa, Arthur, quase qualquer coisa, tipo tá aqui nesse exato momento, ou tipo ir à academia, depende da famosa dopamina, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Um sinal químico chamado dopamina. Está muito relacionado a gerar motivação para fazer alguma coisa. As pessoas comumente acham que dopamina está relacionada a prazer. Não está. A liberação de dopamina no cérebro não gera prazer. Ela diz para o cérebro que algum comportamento específico que está ali sendo avaliado vale a pena porque ele vai trazer alguma recompensa. E essa recompensa pode ser prazer, que foi o que a gente estava falando, né? Então a dopamina é um sinal liberado por um sistema que a gente chama sistema de recompensa, né? Que a gente vê bastante aí falando, né? O sistema de recompensa. E basicamente é um sistema que se ativa toda vez que a gente pensa em executar uma tarefa, que a gente conhece o valor, que a gente sabe que vai dar alguma recompensa, esse sistema se ativa. É ele que gera a motivação de você querer fazer alguma coisa. E quando a gente está desmotivado, quando a gente está numa situação basal, você tem esse neurônio se ativando, sei lá, umas 3 a 5 vezes por segundo. Pá, pá, pá. Quando a gente está motivado, você pensa assim, vou fazer tal parada.
e tá motivado para aquilo, se eu olhar essas mesmas células, elas vão aumentar a taxa de disparos dela, assim, dezenas de vezes. Vai para 30. E aí você libera dopamina. É basicamente um sinal dizendo pro seu cérebro, cara, vai, faz isso. Vai ali que tem coisa. Vai. É tipo um sinal, vai, porque você vai ter uma recompensa.